Você em algum momento já deve ter se perguntado como surgiram as HQs, ou para os mais leigos, o que é HQ? Bom, hoje irei contar para vocês as histórias das HQs, de como e quando elas surgiram. Então, se prepara porque o vídeo de hoje está fenomenal. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Léo e hoje irei contar para vocês as histórias das HQs, de quando e como elas surgiram. E apesar das HQs serem conhecidas principalmente pelos clássicos de super-heróis e vilões, o gênero não se restringe somente a isso. Tem muita coisa que vocês não sabem. Mas antes de continuar, se você é novo aqui no canal, se inscreva e já deixe seu joinha. O seu joinha é a única forma de fazer esse vídeo ser divulgado para mais pessoas, fazendo com que o canal cresça e eu consiga trazer cada vez mais vídeos interessantes para vocês. Muito obrigado. E se quiserem um conteúdo a mais do Só Mais Pouco, segue a gente lá no Instagram, hein? O link vai estar aqui na descrição. Agora sim. Bora pro vídeo. O que são HQs? Acredito que a maioria de vocês já saibam disso, mas para aqueles leigos que caíram de paraquedas nesse vídeo, HQ é uma abreviação de histórias em quadrinhos. E o que exatamente seria essas histórias em quadrinhos? Bom, gente, seria uma linguagem mista que visa tanto o uso da linguagem narrativa, que seria as letras que a gente lê, como a visual, que seria as imagens que a gente vê, misturando os dois. Só que além disso, as HQs possuem uma estrutura bem diferente dos livros ou de outras linguagens narrativas. No geral, elas possuem uma estrutura para contar suas histórias bem diferentes. Essa estrutura se define por pequenos quadros que às vezes podem ser do mesmo tamanho e ordenado. Ou não, às vezes os quadros podem ser abertos e não terem exatamente uma ordem, ficando todo desajeitado. Isso varia de autor para autor, ou até mesmo de história e de como quer ser contada. As HQs são extremamente conhecidas por seu gênero lúdico, contando histórias de super-heróis que era assim, mais voltado para o público infantil. Porém, fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que hoje em dia não tem como saber quem consome mais HQs. Se seriam os pequenos gafanhotos ou os grandes gafanhotos. Mas não era disso que eu queria falar para vocês. Como eu tinha dito antes, as HQs são extremamente conhecidas por seu gênero lúdico. Mas não é só disso que elas são feitas. Na verdade, existem diversos temas, estéticas, linguagens e universos que envolvem as HQs, fazendo com que o autor tenha total liberdade para se expressar e criar as histórias deles, sendo elas de terror, romance ou até mesmo ficção científica. Um exemplo de HQ que fez muito sucesso sem ser de super-herói é The Walking Dead, que envolve terror, suspense e ficção científica. Isso é real. Eu tô aqui. Laurie! Go! Acorda agora. Agora que eu falei pra vocês um pouco sobre o que são HQs, vamos falar da história delas. Afinal, quando surgiu as HQs? Mas antes de continuar, preciso ressaltar uma coisa. As HQs têm uma grande influência nas histórias da origem dos mangás, pelo menos os mangás que a gente conhece hoje em dia. E apesar do mangá e HQ terem algumas coisas parecidas, eles não são exatamente iguais. E as histórias são completamente diferentes, inclusive. E como eu já fiz um vídeo falando da origem dos mangás, tudo muito bem detalhadinho, vou deixar aqui no card para vocês assistirem e conhecerem a história dos mangás também. Agora sim, continuando, alguns estudiosos atribuem o surgimento das HQs com as práticas das pinturas rupestres. E para quem não sabe o que são essas pinturas, basicamente ela é reconhecida como uma das mais antigas formas de expressões do homem. Seria aquelas pinturas que vemos geralmente em filmes, que abordam tempos muito antigos,
tempos dos homens das cavernas. Sabe aqueles desenhos que eles faziam nas paredes? Então, isso seria uma pintura rupestre. E só por título de curiosidade, essa palavra vem do francês, que significa gravação ou traçado. E são dessas pinturas que os estudiosos acreditam que foi a primeira influência para as HQs surgirem. Mas ainda assim não eram as HQs que conhecíamos. Na verdade, essas pinturas passaram por diversas evoluções para só no século XX, depois da expansão da imprensa, surgir as HQs que conhecemos hoje em dia. Inclusive nessa parte, tanto os mangás como as HQs têm uma história bem parecida. Os dois, nas suas versões que conhecemos hoje, passaram pela imprensa como um intermediário. Naquela época, os jornais publicavam as primeiras tirinhas, que fez muito sucesso, fazendo os leitores consumirem demais essa mídia. E esse acontecimento garantiu ao gênero uma inserção no consumo cultural, fazendo as pessoas quererem mais e mais. Por outro lado, os jornais limitavam suas publicações, fazendo os autores dependerem do jornal. Mas isso não duraria muito. Devido à grande demanda que o público queria, por volta da década de 1930, as tirinhas que eram publicadas em jornais passaram a ser republicadas em revistas independentes. E como o jornal geralmente era descartado após a leitura, essas revistas cumpriam a função também de manter as tirinhas à disposição do público. Mas foi no ano de 1939 que a primeira revista de histórias em quadrinhos foi publicada. Isso aconteceu nos Estados Unidos, onde foi apresentado um herói que aposto que muitos de vocês conhecem, o Superman. Claro que não é o Superman que a gente conhece hoje em dia, porém, entretanto, ele já era visto como um símbolo do bem. E com o sucesso das primeiras revistas em quadrinhos, o mercado para esse gênero só cresceu. E novas histórias foram criadas e publicadas. E aqui eu posso dizer que começava as HQs que a gente conhece hoje em dia. Novos estilos, inclusive, surgiram nessa época. Além de temas e representações políticos que passaram a ser debatidos nelas. Olha a importância que as HQs tiveram na nossa história. Mas não parou por aí, como vocês devem saber, hoje em dia o sucesso dessa revista se tornou tão grande, mas tão grande, que acabou ultrapassando as mídias, alcançando também o mercado cinematográfico, e diversas histórias passaram a ter suas versões em filmes. Bom, gente, essa é a origem das HQs. Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. E se gostou, se inscreva e deixe o seu joinha. Isso faz toda a diferença pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. E para ajudar no engajamento desse vídeo, deixa aí nos comentários falando qualquer coisa, qualquer comentário, fala Superman. Deixa aí nos comentários falando Superman. E claro, se quiserem mais conteúdo do Só Mais Um Pouco, segue a gente lá no Instagram, vai estar aqui na descrição. Agora, aqui na tela, vou deixar alguns vídeos passando para vocês assistirem. Bom, eu vou indo nessa, se cuidem e até a próxima. Fui!